Olá pessoal, na aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o reino fungi, ok? Quem são os representantes então do reino fungi? Eles vão ser representados por dois indivíduos, os cogumelos e as leveduras, ok? Qual que é a diferença entre eles? Os cogumelos são seres pluri ou multicelulares, certo? Então aqueles que são representados por duas ou mais células. E as leveduras são representadas apenas por uma célula, então eles são unicelulares. Aqui então, falar para vocês um pouquinho mais sobre a morfologia. O que seria morfologia? Morfologia é o corpo, como que é a aparência dos representantes do reino fungi, ok? Então, eles são unicelulares, como eu falei, que são representados pelas leveduras, então é somente uma célula. São eucariontes. O que são eucariontes? São indivíduos, então, que possuem núcleo. E eles também podem ser multicelular ou pluricelular, que são aqueles indivíduos que possuem duas ou mais células. Porém, apesar de eles possuírem mais células, eles não possuem tecido verdadeiro. Como que ocorre isso então? Porque lembra que para formar um tecido precisamos de várias células que possuem a mesma função. No caso dos cogumelos, as células deles eles não possuem a mesma função. Então elas estão agrupadas, mas elas não desempenham a mesma função. Por isso que elas não possuem um tecido verdadeiro, ok? Qual que vai ser a representação, então, de um organismo multicelular? Não, lembrando que essa daqui é para organismos multicelulares. Eles vão ter hifas, micélio, que esse emaranhado de hifa é como se fossem raízes que saem desse cogumelo. Eles vão formar um micélio. Eles possuem corpo de frutificação, é a parte responsável pela reprodução, e possuem também parede celular de quitina, ok? O que acontece? O reino fungi, então, ele é um reino relativamente novo, pois os representantes deles, na verdade, eles estavam inseridos dentro do reino plantae. Então, aqui tem um desenho para vocês, então, de como que é um cogumelo ou um representante do reino fungi, certo? Então, nós temos a estrutura reprodutora e esporos, isso aqui faz parte do corpo de frutificação, junto com o talo, que é essa parte aqui. Esse de verde está sendo representado pelas hifas, e esse emaranhado de hifa, ela forma um micélio. Então, esse micélio é como se fosse a raiz do cogumelo. O que acontece? O cogumelo também a gente chama ele de bolor. Aquele bolor que aparece em comida, quando elas saem do prazo de validade, quando colocamos na geladeira e esquecemos a existência dela. O que acontece então com o bolor? O bolor é um representante do reino fungi, certo? Normalmente nós encontramos bolor da cor verde. Só que o que acontece? Os representantes aqui, eles agem de uma forma diferente. A primeira coisa que surge quando você tem um fungo são as raízes dele. E as raízes nós não conseguimos ver porque elas estão dentro do alimento, certo? Então o que acontece? Aquele bolor que a gente vê do lado de fora, no pão, na verdade quer dizer que essa raiz já cresceu dentro do pão e o que surgiu depois foi o corpo de frutificação. Aqui, vamos falar sobre a importância também dos representantes do reino fungi. Eles são decompositores. Então, na parte da cadeia alimentar, eles são representados pelo topo, os últimos, que são os decompositores.
Então, eles são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica. Então, aqueles do reino fungi, que são representados pelos fungos, bolores e cogumelos, eles são os decompositores. Então, eles reciclam a matéria orgânica. Também são responsáveis pelo surgimento da penicilina. E ele também é responsável pelo surgimento, pela fabricação de vários tipos de alimentos. Por exemplo, o fermento que vai em pães, o fermento que vai em bebida e o fermento que vai em queijo. Então, nós temos vários tipos de fungos que são responsáveis pelo surgimento desses alimentos, ok? Aqui nós temos a parte da nutrição. O que seria a nutrição? Seria como que eles se alimentam. Todos os representantes do reino fungi, eles não possuem clorofila, certo? Então, eles são heterótrofos, eles precisam buscar o próprio alimento. Como que eles fazem isso? Eles fazem através de absorção. Como que funciona, então, essa absorção? Como que eles conseguem se alimentar? A primeira coisa que ele faz, ele prolonga as hifas dele em cima deste alimento. Com isso, a absorção dele, a digestão, na verdade, é extracorpórea. Então, é como se ele jogasse um ácido fora do corpo dele, em cima do corpo deste alimento, né? E esse ácido dissolvesse o alimento dele e depois ele conseguisse absorver através da hifa. Então, ele só consegue fazer absorção, ele não tem um sistema digestório completo. Então, ele precisa primeiro degradar o alimento do lado de fora para absorver aquilo que é interessante para ele. Então, os representantes do reino fungi, eles agem de um jeito totalmente diferente, que é conseguir fazer essa digestão extracorpórea e absorver aquilo que é interessante para eles depois. Eles são também parasitas. Eles provocam doenças tanto em plantas quanto nos seres humanos. Em plantas, ele pode causar ferrugem da cana-de-açúcar, antracnose também na cana-de-açúcar. E isso daqui são estragos, prejuízos que provocam a perda da lavoura inteira. E nos humanos, eles são responsáveis pela candidíase, pela micose, pela frieira. O reino fungi também, ele tem uma importância sobre as relações que existem entre os seres vivos, certo? A relação que ele faz com os outros seres vivos é o mutualismo. E aqui tem duas representações. Primeiro, a micorriza. O que vai ser a micorriza? É a associação dos fungos com raízes de plantas. Então, o reino fungi com o reino plantae. E a outra associação que nós temos são os líquens, que vai ser os fungos com as cianobactérias. Os líquens, só puxando um gancho já, os líquens são os primeiros seres vivos a ocuparem qualquer ambiente, ok? Então, isso a gente vê um pouquinho mais na frente em ecologia, mas então, só para adiantar, os líquens, eles são os primeiros seres vivos que ocupam qualquer novo ambiente. Okay? O reino fungi também ele tem uma classificação dos seus representantes, ok? Temos os quidriomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Você fala, mas qual que é essa classificação? Ela é principalmente por conta do esporo dela. Esporo, então, é aquele que vai ser responsável pelo surgimento de novas espécies. Os quidriomicetos e os zigomicetos são esporos com flagelo, chamado também de zoósporos. O que são os zoósporos? São esporos flagelados que são adaptados para ambiente aquático, certo? Já os ascomicetos e os basidiomicetos, os esporos deles são leves
Então, eles são adaptados a serem levados pelo vento, ok? Aqui embaixo tem o sistema, a representação da reprodução do reino fungi. O que acontece? A reprodução se dá por dois tipos, tanto assexuada quanto sexuada, certo? A reprodução assexuada acontece de dois modos. Através de brotamento. O que seria brotamento? É o surgimento realmente de novas células, ok? Então, aqui, ó, ele vai surgindo novas células. O que acontece numa reprodução assexuada? Nós não temos variação genética. Certo? É como se fosse uma clonagem. Você pega o seu DNA e multiplica ele. Então, não tem uma variabilidade. Então, você tem através do brotamento e através da esporulação. O que vai ser a esporulação? É somente você soltar os seus esporos. Tá? E aí, onde ele cair, que tem que ser um local propício, que tem que ser um local correto para eles, que tenha umidade e que tenha calor, vai surgir um representante do reino fungi exatamente igual, ok? A reprodução sexuada. Ela parece complicada, mas eu vou desmitificar para vocês. Então, aqui você tem um representante adulto. Coloquei para vocês aqui um Basidium miceto, né? Um cogumelo que nós conhecemos mais. Já adulto. Lembrando, aqui são as hifas e aqui é o corpo de frutificação, certo? Na parte de baixo dessa estrutura reprodutora aqui é onde estão os esporos. Por que eles ficam aqui embaixo? Eles são levados pelo vento. Então, o vento vem, passa aqui pelo cogumelo e ele carrega esse esporo para longe, certo? Só que o que acontece antes deles serem levados? Aqui você vai ter uma cariogamia. O que significa isso? A cariogamia, então, é quando você tem um zigoto 2Ns, certo? Então, 2N é a mesma quantidade do representante adulto. Nesse processo aconteceu uma meiose. O que vai ser a meiose, então? É a mesma coisa para seres humanos. Então, você tem um indivíduo 2Ns, ele passa a ter um indivíduo somente N. Esse processo, o N vai ser chamado de basidiosporo. Então, vão ser indivíduos com a metade do número de cromossomos. Por que isso? Porque mais para frente você vai ter, então, a junção deles e uma maior variabilidade genética. Esses saquinhos onde eles estão guardados, eles se rompem e é aí que o vento leva eles para longe. A partir do momento que ele leva para longe, então esses esporos eles vão cair num local e vão germinar, certo? Então ele caiu no local propício e eles vão germinar. A partir do momento que eles germinam, que eles crescem, eles se transformam em hifas, sabe? Pequenos pedaços daquela raiz dele. Essas hifas, ao caírem perto uma da outra, elas acabam se ligando. E a partir do momento que elas se ligam, é chamado de plasmogamia. Então, a plasmogamia é quando você tem a junção dessas hifas, então você tem uma junção do material genético. Aqui, o seu indivíduo passou a ser 2Ns novamente. Lembra que eu tinha falado que começa primeiro a surgir as hifas, que é a raiz, e por último aparece o corpo de frutificação? É a mesma coisa. Então, você tem uma hifa aqui, 2N, ela vai se prolongar, vai aumentar de tamanho e posteriormente vai surgir o corpo de frutificação, ok? Então, a reprodução sexuada, ela envolve só isso. Você tem um indivíduo adulto, que tem um esporo 2Ns, esse esporo sofre meiose, se separa, é levado pelo vento, cai em local fértil para eles, eles crescem, se juntam
mistura material genético e dá origem a um novo indivíduo adulto. Então essa é a reprodução sexuada do reino fungi, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.